Dizer que eu me sinto sempre um tradutor. Apenas um tradutor. É porque o Espiritismo já salvou minha vida várias vezes. Então eu experimentei a força consoladora e esclarecedora do Espiritismo nos momentos mais tormentosos e também nos mais felizes. A minha função, então, é sempre, quando está aqui, traduzir. Traduzir essa linguagem sublime do ensino dos Espíritos para o nosso cotidiano, para o nosso tempo, para os nossos costumes. E traduzir também essas páginas luminosas que representam a sequência das revelações para os dias de hoje. E é o que faremos aqui hoje. Abordaremos uma fala feita do alto de um monte. Paulo escreve essa carta quando estava preso em Roma. A sua última prisão, ele sabia disso. Ele foi para Roma porque sabia que lá ele iria desencarnar. Juntamente com essa carta, ele escreve as duas últimas a Timóteo. Nas cartas a Timóteo, ele já dá vazão à despedida. Ele se despede, ele sabe que está indo. Portanto, essa carta aos Hebreus, nós selecionamos um item para comentar hoje, é a carta de alguém que já está quase no mundo espiritual. É a carta de alguém que já se aproxima de uma idade avançada. Ele devia ter mais de 70 anos. Então é alguém que vê a vida em perspectiva. Olha para trás. E como disse o Steve Jobs naquele discurso dele, ele já estava com câncer, né? Como que a pessoa consegue enxergar em perspectiva? A vida só faz sentido quando você vai olhando para trás e vai percebendo os fios que se conectaram. Como que as coisas se articularam para que tudo agregasse em direção aos propósitos da encarnação. E nós vamos falar disso aqui. E espero hoje ser um tradutor fiel. Porque a minha função aqui é muito difícil. É recolher de um oceano de luz umas xícaras para trazer. É uma compreensão muito profunda, mas nós vamos fazer esse esforço porque ele é importante. Outra coisa que nós gostaríamos de deixar claro: a abordagem aqui é à luz do Espiritismo, não de outra vertente, sem menosprezo a nenhuma delas. Mas é que o Espiritismo lança uma luz demasiado profunda sobre esses textos. E nós conseguimos. Hoje eu concluo. Eu não sei se aprendo mais o Espiritismo quando leio esses textos do Novo Testamento e do Antigo Testamento, ou se aprendo mais sobre esses textos quando leio o Espiritismo. Porque o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo nos conta dessa sequência. É um organismo, é uma grande árvore. Eu espero aqui não retirar a seiva, não matar essa força viva que é a revelação. A primeira coisa que a carta aos Hebreus vai dizer, e aqui eu já vou traduzir na linguagem espírita para que nós possamos compreender. A carta aos Hebreus vai dizer que, embora a criação seja infinita, Deus começa onde o infinito termina.
nós precisamos compreender que Deus transcende a criação. Como o autor é maior que a obra. Tanto que ele pode continuar criando várias obras. Deus é maior que a sua obra. Dizer isso não é pouca coisa, porque a obra divina é infinita. Esse é um ponto que nós precisamos refletir. É claro que Allan Kardec deu uma contribuição extraordinária, porque ele colocou a última pedrinha. Ele deu a contribuição que faltava para que nós pudéssemos superar o antropomorfismo. Então, a famosa pintura de um ancião, Deus como um velhinho, estendendo o dedo, e o homem tentando tocar, é coisa da nossa infância espiritual. Foi útil até um determinado tempo da nossa evolução, mas isso não faz mais sentido para as nossas consciências. Nós já atingimos um patamar espiritual superior a esse. É então que Allan Kardec irá falar sobre o fluido cósmico. O oceano de energia no qual a criação infinita está mergulhada. O que aprendemos com isso? Não há fora de Deus. Não há fora. Nesse sentido, a tradição hebraica é muito interessante, porque um dos nomes de Deus é o lugar. Deus é onde as coisas estão, também. A criação está nele. Nele nos movemos e existimos, como os peixes no oceano. Não há fora. Portanto, a sua influência, a sua inteligência suprema, essa é a primeira questão do Livro dos Espíritos. Há uma inteligência suprema supervisionando a sua vida. Suprema. Então, a vida transcorre com inteligência. Com tanta inteligência que às vezes não faz sentido para a gente. Esse é um ponto importante. Segundo, essa força também é o amor infinito. Deus não é um sistema de computador. Essa história de leis automáticas que funcionam em um Deus que tirou férias, isso não existe. Basta ler o capítulo A Providência Divina no livro A Gênese, inclusive que está comemorando 160 anos. A Providência Divina. Supervisão individual de cada detalhe da sua existência. Quando nós compreendemos que Deus é a permanente presença, no dia que o espírito alcança essa compreensão, ele nunca mais se sente sozinho. Então assim começa a carta aos Hebreus, trazendo esses aspectos da transcendência. Só que quando ele começa a falar, ele sai da transcendência. Porque se eu ficar aqui apenas falando da transcendência divina, você não estabelecerá uma conexão afetiva e emocional com o Criador. Então, há uma outra dimensão do Criador, que é a imanência. Deus se manifesta. Ele se manifesta. Talvez a maneira que nós mais
estejamos habituados a entender a manifestação de Deus seja através das revelações. Ele envia missionários, seres que já vivem no padrão que eles querem nos ensinar. Então eles vêm aqui para falar dos seus hábitos, do que eles já vivem. Isso é um missionário. Sempre sob a supervisão divina. Essa é a revelação. Mas tem um elemento mais sutil. Emmanuel diz que Deus se manifesta através das circunstâncias. Quem está no sonho? Um pouquinho, está dando um microfone. Por favor, obrigado. Deus também se manifesta, diz Emmanuel, através das circunstâncias e das pessoas que cruzam nosso destino. Isso é importante. Porque a carta aos Hebreus vai trabalhar um ponto, e nós estamos aqui lendo com a ótica espírita, com a lente espírita. Deus optou por agir através das suas próprias criaturas. Portanto, quando você derrama uma lágrima, é através de alguém que Deus vai enxugá-la. Ele se faz presente através de alguém que se permitiu ser instrumento. Essa é a essência da parábola do bom samaritano. Porque o texto da parábola diz assim: e o samaritano foi movido. Está na voz passiva. As traduções cometem um equívoco, colocando a voz reflexiva. Moveu-se. Não, ele não moveu-se. Não bateu dele. Ele foi movido de íntima compaixão. Quem teve compaixão foi Deus. E a compaixão de Deus contagiou o samaritano de um modo irresistível. E aí ele ajudou. E segundo o ensino de Jesus, essa é a maior conexão que você pode estabelecer com Deus. Permitir que a compaixão, o amor dele se expresse através de você. Isso é imanência. Esse é o Deus presente agindo a cada segundo. Esse não é o Criador do universo, galáxia. Esse é o Criador aqui, na xícara de café que eu ofereço. O mineiro adora falar de café. Na água, no bom dia, numa palavra que salva uma vida. Assim Deus se faz presente. Através das pessoas e através das circunstâncias. Através das circunstâncias. Então a vida se desdobra num conjunto complexo de circunstâncias que se agregam. Algumas desagregam, outras agregam. E é exercendo o livre-arbítrio que nós alinhamos. Mas é um conjunto de circunstâncias. E as circunstâncias também expressam a vontade divina. Então, esse é o quadro da Carta aos Hebreus. O quadro da Carta aos Hebreus. Um Deus transcendente, mas um Deus presente. É preciso
preciso tomar muito cuidado na nossa experiência espírita para não travar um contato apenas com Deus transcendente. Por quê? Porque no momento de expiação e de grande prova na sua vida, se você não tiver a experiência do Deus presente, imanente, você não fica de pé. Você não fica de pé. Isso é uma experiência. Até que nós alcancemos um estágio, eu fico pensando, enquanto a gente se envaidece, nós estamos numa fase infantil da evolução espiritual. Os espíritos superiores já venceram essa fase infantil ainda do desenvolvimento. E então eles podem ouvir tudo. São Luís diz assim para Kardec, está lá no Obras Póstumas: nós confiamos em ti, porque sabemos que a tua fé é qual um muro de aço, inabalável. O espírito que coordenava dizendo isso, ele vai, amigo de antanho, amigo. Mas o que nos chama a atenção aqui é o que São Luís destacou: a fé inabalável de Allan Kardec. Não a inteligência, que era extraordinária, a perspicácia e o bom senso, não. A fé inabalável. Porque a fé aqui tem a ver com essa comunhão. Com essa comunhão. E aqui nós entramos num grande tema. E por coincidência, todo mundo sabe que as circunstâncias são fruto das coincidências. E coincidência é um dos nomes de Deus, né? É uma das assinaturas dele. Nós estamos na Páscoa. E a carta aos Hebreus vai trabalhar com um símbolo muito sofisticado que eu vou tentar traduzir. A carta aos Hebreus toma o símbolo de um templo. Mas esqueça a igreja medieval, esqueça a igreja gótica, esqueça as igrejas de hoje. O templo que é tomado como referência é o templo hebreu, dividido em 3 partes. A primeira parte é a parte em que todos podem entrar, e é a parte onde o sacrifício de animais é feito. Por quê? Porque o sangue precisa ser derramado. Agora todo mundo vai reclamar, né? Sim, e muito sangue. Então chegava lá e cortava e o sangue derramava. E ali todos participavam. Essa é a primeira parte. Então atinge um segundo nível, que era o lugar santo. Eu tenho medo quando eu digo santo, que a pessoa pensa em Vaticano, canonização, santo. Mas Paulo não conheceu o Vaticano. Não conheceu. A palavra santo, Kodesh, significa reservado para Deus. Reservado. Nesse sentido, o pão destinado ao culto era santo. Era o reserva. Quem conhece vinho aí sabe, o reserva. É o reserva. É aquele, o especial.
A ideia aqui é que ele foi reservado no sentido de que eles têm que estar puro. Porque Deus é puro. Você só chega na presença dele, você chega. Ele chega até você, a todo momento. Mas você chegar na presença dele, você precisa estar puro. Puro. Esse estado de pureza, ou de bem-aventurança, está lá no Livro dos Espíritos, é o alvo. É o alvo. O lugar do meio do templo é o lugar santo. Lá, somente os sacerdotes entravam para fazer uma série de atividades. As avodat Torá, né? Os serviços da lei ou obras da lei. Acender o candelabro, colocar os pães, renovar a mesa, manter aceso, não podia apagar. Uma série de atividades. Eles se dividiam em turnos, em escalas. Está em Crônicas, 24 escalas para atender as 52 semanas do ano. Portanto, 2 semanas ao ano. Eles iam, faziam lá trabalhavam uma semana, voltavam depois, talvez na segunda metade do ano, voltavam mais uma semana e assim faziam um revezamento. E por fim, o Santíssimo, ou o Santo dos Santos. Em hebraico, quando você soma, você coloca a mesma palavra do lado da outra, você está querendo dar um reforço. É o top. Né? É o nosso hyper. É o hyper santo, não, o hiper santo. É o Santíssimo. Esse é um lugar especial. Porque lá estava a arca com as 2 pedras. Um símbolo. É um símbolo. Lá estava a essência da lei. Porque as 2 pedras representavam a manifestação mais concreta de Deus no sentido de orientar as consciências. Manifestação mais concreta. O que vem daí se desdobra, mas essa ele escreveu com fogo. 2 tábuas. Nossas obrigações para com ele e nossas obrigações para com o próximo. Essa era a estrutura do templo. Nesse lugar, só uma pessoa entrava, e mesmo assim, uma vez no ano. Ele entrava no dia da purificação, no dia do juízo, ou no dia do perdão. Depende do ano que você está enxergando. E fazia um pedido pela comunidade. Era o chefe dos sacerdotes, ou o sumo sacerdote. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo vai pegar esses símbolos aqui e vai dar um sentido todo especial a eles. Mas agora eu já quero abrir algumas coisas. No livro No Mundo Maior, Calderaro fala sobre a estrutura do nosso cérebro. Dividido em 3 partes. A primeira parte, o cérebro inicial, que é o lugar onde o sangue é derramado. É o lugar onde a purificação é feita. O espírito, para se purificar, o sangue tem que derramar. Mas Haroldo, que loucura é essa? É? Você está no mundo espiritual. Aí você olha para você. Percebe. Você olha para uma tela de 250 polegadas, 5K. Que passa em alta definição toda a sua vida íntima. Essa tela se chama perispírito.
E ela começa a passar algumas cenas que você não quer ver. São situações em que você fez coisa feia demais. Sabe por quê? Porque toda vez que você fez feiura, você só pensou em você. Você só pensou em você. Então, os momentos mais desastrosos da nossa evolução espiritual foram momentos de muito prazer para a gente. Porque você gozou, os outros choraram. Então você expoliou bens materiais. Você riu. Alguém chorou. Você abusou do afeto, da confiança de alguém. Você riu. A pessoa chorou. Você tirou vidas em nome de um ideal religioso. Você matou em nome de Deus. Você se sentiu bem. Quem morreu, não? Então o cerne do erro espiritual é a busca exclusiva do interesse pessoal. Por isso que no Livro dos Espíritos está dito assim, olha a pergunta que Kardec faz. A abstração feita dos vícios e das imperfeições, o que caracteriza o espírito imperfeito? Quando eu li essa pergunta, eu falei, não estou entendendo essa pergunta. Se eu tirar todas as minhas imperfeições e todos os meus vícios, eu sou um espírito puro. Não. Não. Tem uma coisinha. Tem uma coisinha. O motor de todos os vícios e de todas as imperfeições. Os Espíritos dizem assim, o interesse pessoal. Essa é a marca da impureza. O interesse pessoal. Coisa rara no mundo é o desinteresse total. Os Espíritos vão dizer. Interesse pessoal. É o interesse pessoal que nos derruba na evolução. Todos cometemos horrores de egoísmo, de orgulho, de crueldade, para atender ao interesse pessoal, em detrimento do interesse comum. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por isso que o Espiritismo não trabalha com listinhas moralistas. O Espiritismo vem assim, não pode acordar 8h30. Então, acorde 7 horas. Coma tal comida. Ele não trabalha com isso. Sabe por quê? Porque aí você fica mudando a tinta por fora. Você não está trabalhando na estrutura. Você não abriu a planta da casa. Você não está olhando para o erro estrutural. O erro estrutural, eu preciso que guardem, essa palavra é importante, usando a metáfora da arquitetura. Se essa casa, se esse prédio aqui tiver um erro estrutural, você pode pintar quantas vezes você quiser. Você pode mudar, enfeitar, pôr cortina. Vai cair. Como que os
textos bíblicos chamam o erro estrutural. O erro estrutural tem um nome. Erro estrutural se chama pecado. Oh, meu Deus, mas no catecismo eu aprendi que o pecado era falar mal da Santa Edviges. Isso é folclore. Isso é folclore. E por séculos nós fomos distraídos por essas crendices. E as pessoas que nos ensinaram essas crendices estão hoje reencarnadas fazendo palestra e traduzindo o Novo Testamento. Porque a palavra pecado, na concepção hebraica, coincide com a concepção grega. Eu estou falando isso aqui porque isso é um tema fundamental da Carta aos Hebreus. Fundamental. Os gregos tiveram uma compreensão, ao meu ver, mais profunda da expressão pecado. Os gregos criaram um gênero de teatro chamado tragédia, a tragédia grega. O que era a tragédia grega? Toda a cidade era reunida, Nuremberg inteiro. E era apresentado a tragédia grega. Qual que é a estrutura da tragédia grega? Eu tenho um herói trágico. E por que lotava? Porque toda a tragédia grega tem uma estrutura. Alguém sai do bom e vai para o pior. E a gente adora a história de tragédia, de alguém saindo da bonança e indo para a miséria, saindo da alegria e indo para a tristeza, quando não é com a gente, não é? Claro. É uma alegria ver a tragédia grega. Então a tragédia grega, a pessoa sai de um estado, de uma condição excelente e vai para uma situação horripilante. Quando acaba a tragédia grega, por exemplo, o rei Édipo, quando acaba, você fala assim, coitado desse homem. Foi tudo destruído, a vida toda destruída, acabou tudo. Então as pessoas saíam da tragédia grega num estado de comoção emocional, que em grego se chama catarse. Então o objetivo da tragédia grega era produzir a catarse. Catarse é a purificação. Tá ficando bom, né? É Paulo. É Paulo. Ele inclusive usa as palavras técnicas. Catarse e outros que eu vou falar. Teatro. O teatro. Então, quando expunha a tragédia grega, o objetivo do trágico, que era o escritor, era produzir em você catarse. Identificação. Porque você tinha que sair da tragédia grega pensando assim, ai, podia ser eu. Não é que eu estou nesse caminho? Então você... E era coletivo. E por que ocorria a tragédia? Isso é importante. A tragédia só ocorre por conta de um elemento, que é o elemento detonador da tragédia. É o erro trágico. O erro trágico. A personagem principal da tragédia vai cometer um erro trágico. Erro trágico, em grego, é hamartia. Bem-vindos. A tradução de hamartia para o latim e para o português é pecado. É o erro trágico. É aquele erro que você comete
tira você da estabilidade para a total instabilidade. Nessa hora a gente já fica, já quase todo mundo num pré-estado de catarse. Viram a força da tragédia? É disso que o Paulo está falando. Esse é o pecado. Então, esquece a historinha. Nós estamos aqui agora com as luzes do Consolador prometido, lançando luz sobre essas realidades. O erro trágico. Mas você vai falar assim, mas o erro trágico... Agora aqui vem o problema do erro trágico. Se você lê a história do rei Édipo, você fala assim, mas não tinha jeito dele não errar. Por quê? Porque uma das coisas que a tragédia grega quer te mostrar, que o erro trágico é estrutural. Ele não é, eu escolhi mal. Não, isso é equívoco. Isso é fácil. O problema do erro trágico é que se você não quiser errar, você tem que mudar-se. Você tem que transcender-se. Transmutar a sua natureza humana. Como é que faz isso? Os gregos não responderam a essa pergunta. E pior, na tradição religiosa grega, os deuses ficavam disputando, né? Ficavam fazendo aposta. Eu acho que vai cair ali. Não, eu acho que cai mais na frente. Dava bolo. Graças a Deus. Não conhece nem você. É estrutural. É estrutural. Que eu me recordo, eu não sei qual obra, Missionários ou Mensageiros, me deu um branco aqui agora. O André Luiz descreve um quadro em que uma pessoa vai ter acesso à existência. Espírito já está desencarnado. Então ele lembra só da última. Ele já acha que, espírito, lembrei das vidas. Que isso, gente. Não fala isso. Então o espírito foi ter acesso a uma vida. Aí os espíritos falam, agora você vai ter acesso a última, é essa que você acabou de desencarnar, né? A penúltima. E aí tinha uma equipe multidisciplinar. Psicólogo, psiquiatra, uma equipe. Aí a pessoa lembrou da penúltima, vai para uma salinha e passa o telão. Aí você fica 2 meses em tratamento. 2 meses em tratamento. Aí ela voltou para a sessão. É pior que quimioterapia. E voltou. Lembrou mais um. 3 meses de tratamento. Aí voltou, lembrou uma terceira. E aí os amigos espirituais falaram, agora chega. Porque você não tem condição evolutiva de avançar. Condição evolutiva de avançar. Então aqui nós percebemos que se você quiser ter uma encarnação saudável, agradeça a Deus por ignorar. Ignorar é uma bênção. Por isso os Espíritos nos dizem, esqueça o mal. Esqueça o mal. Aproveita agora para fazer o esquecimento. Esqueça o mal. E a pessoa que te causou o mal de preferência. Deixa ela. Esqueça.
Essa é uma primeira característica da hamartia ou do pecado. Nós não conhecemos o passado. Por que essa é uma característica? O rei Édipo vivia num lugar e ele não sabia que a mãe e o pai, os reis, eram adotivos. O passado ele não sabia. Segundo, você não conhece os desdobramentos futuros. Você não domina todas as variáveis. Gente, evolução espiritual é deixar de ser controlador. Nós temos que ser disciplinados. Nós temos que amar a ordem, a disciplina, o respeito e a obediência. Mas entenda, são infinitas variáveis. Tem pessoas posicionadas que vão entrar na sua vida numa determinada fase. Você não tem ideia o que vai acontecer quando essa pessoa chegar. Você não tem ideia. É bom que não tenha. É bom que você não tenha. Às vezes eu faço oração e falo assim, não me contem. O que vem? Não me contem. Né? Menu confiança. Menu confiança. Deixa eu trazer. Então, desconhecimento do passado, desconhecimento do futuro. Bem-vindo ao mundo dos encarnados. Cheios de vaidade e de orgulho. Se acham os bons homens. Oh, eu sou ótimo. Entender por que os espíritos superiores olham para a gente e nos veem como criancinhas. Crianças. Porque os espíritos puros já acessaram todo o passado. E já abarcam uma parcela significativa do porvir. Se você soubesse por todos os lugares que já passou e por onde vai passar, suas decisões seriam totalmente diferentes. Ah, então por que Deus não permite? Porque aí você não seria espontâneo. Então, nós estamos contando aqui de uma limitação. Isso é estar encarnado. Por isso que os Espíritos dizem assim, é necessário, para atingir a perfeição espiritual, a pureza, ou está a prova da encarnação. A prova da encarnação. Porque encarnar é ter a oportunidade de ser espontaneamente, não deliberadamente. Se você acessasse aqui 5 encarnações passadas, você seria uma pessoa extremamente humilde. Cabeça baixa. Carinha assim, humildinho, né? Cabeça cabisbaixa. Depois eu falo, nossa, ele é tão humilde. Não, não é humilde, não. Ele está constrangido. Deus não quer constrangimento, Ele quer humildade. Humildade é uma simplicidade espontânea. O Pai ama. E quem ama, não constrange. Mas é bom lembrar. É bom lembrar do erro estrutural. Do erro estrutural. Vou chegar lá. E terceiro, aspecto estrutural do pecado. Desconhecimento passado, desconhecimento futuro. Terceiro elemento.
interesse pessoal. Interesse pessoal. Quando eu estou em dúvida, eu opto por atender meu interesse. Raramente eu estou em dúvida, então vou atender o interesse comum. Não, isso não acontece. Ainda não. Ainda não. Interesse pessoal. E o interesse pessoal, ele nos torna humanos. Então, totalmente previsíveis. Totalmente previsíveis. Porque vem a crise, cada um só pensa em si. A gente pensa em si. E Emmanuel tem uma fala assim profunda, ele diz, as nossas falsas noções de felicidade e paz. Olha, de liberdade, felicidade e paz. Por quê? Porque a lei divina é uma lei de plantio e colheita, portanto, de ação e reação, portanto, de ida e retorno. Se eu penso no bem comum, o bem comum irá me sustentar. Se eu penso só em mim, eu terei que me sustentar. E tem hora que não dá. Não tem jeito. Não tem jeito. Você observa certas espécies animais, o bichinho acaba de nascer e já sai andando. Fala, meu Deus, credo. Acabou de nascer, já sai levantando. Né? A mãe só dá uma limpeza ali e vai embora. Acabou. A espécie humana não. É a mais dependente de todas. A nos dizer permanentemente: você não é nada sem os outros. Você nem começaria a sua encarnação. Também não termina. Chega no fim dela, a gente volta para o início. Total dependência. Eis aqui o pecado. Então agora eu posso dizer o que Paulo diz. Paulo diz assim: quando surgiu o pecado? Ele fala, quando o primeiro homem surgiu na Terra. Entenderam? Porque o pecado, a hamartia, o erro trágico é uma condição do encarnado. É uma condição do encarnado. Então, dá uma pausa agora. Dá uma pausa. Respira. Alcione. Livro Renúncia. Ela está em Sírios. Fazendo um curso de harmonia. Regiões celestiais. E ela resolve vir para ajudar os amores que ficaram no caminho. Por isso que o amor é a força que liga o universo. Se não fosse o amor, você nunca ia ver um anjo. Até se tornar um. O amor conecta tudo. Aí faz anjo vir para cá, faz missionário vir, por amor. Falar com o doutor Bezerra assim, agora o senhor pode ir. Fala, eu queria ficar aqui, tem uma turminha. Tem uma turma minha aqui que agarrou. Lá em BH a gente fala assim, agarrou. Tô preso. Eu queria ficar, porque sem eles é tão sem graça, né? Pode ficar, Bezerra.
ela veio. E aí eu fui conversar com um orientador espiritual. Isso é lindo, hein? Com um espírito que detém a responsabilidade do planejamento. Porque tudo é ordem na criação divina. Só há desordem em nós. Então ele conversa, ele fala assim: eu não aconselho essa encarnação. Mas por quê? Você está se expondo a um risco muito grande. Alcione, você vai encarnar. Ao encarnar, você vai sentir carência afetiva, que você não sente aqui. Solidão, medo. Tudo que é da natureza do encarnado. E pior, você vai encontrar com seu amor. E não vai poder ficar com ele, porque você sabe que ele está todo complicado. Está preso em 200 vínculos. E leia, leia. Muitos saem daqui e não voltam. Porque se comprometem por lá. Não sei, se fosse eu falo, não vou. Não, deixa eu ficar aqui. Qual que é a próxima aula mesmo de música, né? Ela fala, vou. Possível. Você vai sentir o desejo até de ter filhos. De perpetuar a espécie. Essas coisas que encarnar. Ou seja, gente, isso é lindo, porque ele está dizendo assim: você vai experimentar hamartia. O problema é estrutural. Você vai esquecer o passado. Você vai esquecer as perspectivas e você vai experimentar carência afetiva, solidão, essas coisas de encarnado. Porque o encarnado é o gato de botas. Com aquela carinha. Nós sentimos coisas aqui que um espírito livre não sente. Porque ele não... Eu estou falando do espírito liberto, né? Superior. Ele não tem dor, não tem doença, não vai morrer. Não envelhece, não tem ruga. Não faz botox. Não engorda. Não engorda. Entendi. Então, não engorda, não come? até come lá uns caldos, as coisas. Mas aqui parece que não tem caloria. Então é outra condição. Então o que Paulo vai falar na carta aos Hebreus é: meus irmãos, acordem. Nós somos seres humanos. Põe o pé no chão pelo amor de Deus. Você é ser humano. Leve a sério a sua condição humana. Ou leve a sério o seu pecado. Deu para entender o pecado? Então tem nada a ver com aquilo que você aprendeu no catecismo, na sua experiência como protestante. Eu posso falar tranquilo aqui, os meus amigos católicos estão aqui, já passei por tudo. Posso falar de dentro. Não tem nada a ver com isso. Isso é o pecado. E como é que tira isso? Agora eu vou falar do Cordeiro que tira os pecados do mundo. Meu Deus, de novo.
para a gente entender e tirar o espírito da letra. O espírito da letra. Então eu vou falar aqui da febre e do remédio, do corte e do band-aid. Elementos estruturais do pecado: ausência de conhecimento passado, ausência de conhecimento futuro, que eu vou agrupar. Ausência de conhecimento do destino. Segundo elemento estrutural do pecado: interesse pessoal. Essa ausência de conhecimento do destino produz em nós fragilidade. Sabe por quê? O mais difícil de uma provação e de uma expiação não é tanto a experiência em si, é a falta de perspectiva. A falta de perspectiva. É não saber o que será daqui para frente. Porque você estava numa situação de estabilidade. Pode ser um relacionamento, uma situação financeira, um estado de saúde, um lugar que você mora, uma determinada condição, um status quo. Vem a provação ou a expiação e bagunça a sua vida toda. Gira você 30 vezes e te solta. Aí você fala assim: e agora? E agora? O e agora é essa fragilidade do encarnado. E agora? Mas quem está te vendo e te supervisionando não tem nenhum desespero. Porque ele sabe o desdobramento. Ele sabe: olha, ele vai passar por isso agora, mas aqui vai acontecer isso. Vai chegar essa pessoa aqui. Isso aqui vai fazer assim. Eles têm a viagem toda. Você não. Então os espíritos que te orientam, que estão a serviço do amor divino, estão tranquilos. Você está desesperado. Você está desesperado. Mas eu sempre gosto de dizer: não suicida, pelo amor de Deus, não faz isso. Não faz isso. Não faça isso. Porque senão você não vai permitir que Deus te surpreenda. Primeiro, ele esvazia suas mãos. Depois ele enche de novo. Porque se depender de você, você não solta. Por que isso? Instabilidade. Instabilidade. Então, instabilidade. Que é a ausência de conhecimento futuro. Passado e futuro. Ausência de conhecimento do destino. Cria insegurança, carência, instabilidade, desorientação. E do outro lado, interesse pessoal. E como é que sai disso? Então Paulo vai tomar do simbolismo do templo, em que uma vez no ano o sumo sacerdote entra no lugar santo, que é onde está a lei. E lá ele expia, ele faz uma cerimônia para purificar do pecado coletivo. Paulo pega tudo isso e vai fazer uma junção maravilhosa. Porque você pensa aqui, você tem um passado de animalidade, de instintividade. Acredite,
há um Jumanji dentro de você. Um zoológico. Nós estamos tão repletos de experiências na matéria, tão repletos, instinto de conservação, necessidade de proteger, necessidade de agredir, necessidade de conservar, que nós já estamos identificados com isso. Essa é a parte primária do nosso cérebro. É o primeiro lugar do templo. É onde o sangue é derramado. A gente fala assim, gente, o negócio é o seguinte, eu estava encarnado por último, eu tinha assim, um probleminha com dinheiro, sabe? Eu não podia ver o dinheiro dos outros que eu pegava. Agora eu estou numa situação difícil aqui. O que eu faço? Aí os espíritos te orientam e falam assim, tem que derramar sangue. É o sangue que purifica. Sangue que purifica. Encarna. Quando... Por isso que os espíritos falam no Evangelho segundo o Espiritismo. Não está falando da dor. Ele fala assim, juntai a tudo que vocês têm o conceito da reencarnação. Que aí você vai entender tudo. Aquela sacrificância de animais lá. O Paulo fala isso. Ele fala assim, sacrifícios e oferendas não quiseste, mas corpo me preparaste. Está na carta aos Hebreus. Porque é dado ao homem morrer uma só vez. Sabia. Paulo falou que o homem morre uma vez só. Uma vez só. E a reencarnação? O homem morre uma vez só. Haroldo Dutra Dias vai morrer uma vez só, porque zumbi só na Netflix. Uma vez só. E com o Haroldo vai o nome, vai as palestras que ele fez, vai o corpo, vai tudo. Tudo acaba. Depois que eu desencarnar, não tem mais Haroldo. Tem o espírito que um dia animou a personalidade Haroldo. Haroldo acabou. Isso é difícil. Por isso que é difícil largar. Tem aquele filme com o Brad Pitt que eu adoro, né? Não por causa do Brad Pitt. Por causa da estrutura do filme. Tô brincando. Todos nós temos inveja do Brad Pitt. Vamos falar, né, Fred? Poxa. Às vezes eu falo assim, poxa vida, viu? Então coloca uns bons desenhistas para algum e uns alunos de desenho para desenhar, gente. E faz um rascunho para os outros, eles capricham. Pelo amor de Deus. Mas então, é um encontro marcado. Eu não sei como é que chama aqui em inglês. Ele, o Brad Pitt, é o anjo da morte. Então ele vai visitar várias pessoas e ele é um anjo bacana, sujeito elegante, educado. Pô, fulano, tudo bem? Júlio, eu sou a morte. Pai, mas fica tranquilo. Tu tens uma semana. Fica tranquilo. Não tem pressa que não sou agressivo. Uma semana. Ele chega para uma pessoa que tinha a vida toda estruturada, um homem digno, extraordinário. Ele chega na hora assim que aí ele pede, né, para despedir da esposa, da família, que era uma pessoa muito digna, né? E aí ele olha aquele patrimônio, aquela coisa toda. Ele olha para a morte e fala assim, nossa, mas é difícil deixar tudo. É muito difícil deixar tudo. Perceberam? Então, essa estrutura que você tem hoje,
corpo, nome, história de vida, relacionamentos, onde você mora, green card, cidadania, passaporte, tudo isso vai morrer. Porque você não é isso. Ao homem é dado morrer uma só vez. Por isso, tem um detalhe aqui. O Espírito de verdade, ele não dá nome. E quando Kardec pergunta, sim, o Kardec também é danado, né? Assim, eu poderia saber, falando com o Zéfiro, que era um brincalhão, né? O Zéfiro era um espírito muito divertido. Eu poderia saber qual que é meu espírito protetor? E o Zéfiro fala, pode, ele está aqui. Está aqui. Kardec já fica, né? Não, ele fala assim, né? Meu espírito protetor, todo formal, né? Porventura, podeis dignar-se de me dizer quem é você? Todo formal, né? Assim, para você, eu me chamo Verdade. O espírito protetor dele era o espírito de verdade. Cadê que não? Por acaso, mas olha a inteligência, animaste, olha a palavra que ele usa. Ele usa assim, por acaso você foi? Isso é um erro, hein? João Batista é tão inteligente, chegaram para ele e perguntaram, você é Elias? Ele, não. Sou Elias. Estou confuso. Jesus falou assim. Pergunta errada. Se tivessem perguntado assim, você animou a personalidade de Elias? Animei. Aí eu animei. Eu não sou Elias. Elias morreu. Da mesma maneira que você não é. Eu não sou Haroldo. Eu estou animando a personalidade Haroldo. Por mais um tempinho ainda. Espero eu. Percebe? Então Kardec pergunta, por acaso animaste alguma personalidade conhecida na Terra? Não, nada, né? Ninguém é o Espírito de verdade. Ele fala assim, para ti basta. Não vou falar. Não vou falar. Ti, eu me chamo Verdade. O Espírito de verdade. O Espírito. E essa é a grande lição do Espiritismo, que tem muito espírita, fica 80 anos no Espiritismo, não aprende, desencarna e não aprende, encarna de novo não aprende. Você é espírito. Então, pelo amor de Deus, para de pensar como encarnado. Pensa como espírito. Pensa como espírito. O dia que o pessoal de Wall Street souber que planejamento tem que fazer para várias vidas, nossa dimensão de viver muda. Porque você está com a pessoa aqui e fala assim, deixa eu abraçar ela porque daqui 4 vidas ela vai estar em nossa. Daqui 4 encarnações ela resolve esse problema. Mais 3 vidas e eu supero esse vício meu. E você começa a ganhar uma dimensão de urgência na sua vida.
Não dá para perder tempo. Sabe por que não dá para perder tempo? Porque você não está aqui só resgatando, você está aqui semeando a próxima encarnação. Você está aqui purificando o que foi, mas está aqui planejando a próxima, o seu futuro. Então não dá para distrair. Porque senão é a historinha da cigarra e da formiga. Então, o espírita verdadeiro tem um senso de urgência, de aproveitamento. Que eu quero, se Deus quiser, uma melhor do que essa na próxima. Construir melhor. Esse senso de urgência, isso é espírito. Então, Paulo tem essa dimensão. O sangue derramado é encarnar. Todo aquele sacrifício que você vê lá no Velho Testamento, aquele é um símbolo da reencarnação. Purificação. Por quê? Porque para atingir estágios mais elevados, que eu vou falar daqui a pouquinho, você precisa estar puro. Daí é óbvio a pergunta que Kardec fez. O que se torna o espírito na sua última encarnação? Espírito puro. Puro. Por quê? Porque o sangue limpou. O processo reencarnatório limpou. Portanto, o processo encarnatório é uma fase da nossa evolução espiritual. Dado que o espírito puro encarna em missão, você quiser. Mas ele não está mais obrigado a encarnar enquanto processo de desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque já está puro. Purificou. Purificou. E aí ele vai experimentar outras dimensões que não adianta ficar falando aqui, porque nenhum encarnado sabe. Como é que você fala de uma coisa que você não está vivendo? Então eu morro de rir dos místicos, porque é chute. Se for chute, eu também jogo na mega. Nós estamos falando de uma coisa que não conhecemos. Que foi o que Jesus disse para Nicodemos. Eu estou falando das coisas terrenas para você, não está entendendo nada. Imagina se eu te falar das celestiais. Estou te falando do básico. E a maior parte da humanidade não sabe do básico. Do básico. Então, é a encarnação que vai purificando. Vai purificando, mas entenda, ela purifica, mas ela não tira o pecado. Que é desconhecimento do destino e interesse pessoal. Não tira. Eu tenho um caso que é o livro Entre a Terra e o Céu, que eu acho, gente, é uma escola, né? Porque o livro Entre a Terra e o Céu, ele abre 3 encarnações das personagens. 3 ou 4. Ele abre assim. E aí, sabe o que é mais encantador? É que com as 3 você não consegue explicar tudo. Extraordinário. Aí o André Luiz fala, mas eu tinha entendido isso aqui, mas... E essa pessoa que surgiu aqui? Aí o benfeitor fala assim, André, basta. Não vamos voltar mais, porque essas personagens já estão se encontrando. Então, se nós pudéssemos aqui, cada uma aqui, avaliar suas encarnações, você veria que você está com as mesmas pessoas, cometendo os mesmos erros. Sabe aquela peça da Broadway, 30 anos, que você já sabe a fala? Então ele está assim, é isso, é a nossa história encarnatória. Agora ele vai encontrar fulano e ele vai falar isso. Aí ele vai falar aquilo. Aí eles vão fazer isso. Aí vamos ver quem vai agredir quem. Porque beleza.
Reveza. Reveza. E nós ficamos num ciclo repetitivo de erro-resgate. Erro, resgate. Erro, resgate. Erro, resgate. Erro, resgate. Então toda vez que você resgata, os espíritos ajoelham e começam a orar. Deus, Pai amado, que Ele saiba escolher e cometer erros diferentes. Essa é a nossa história. Evolutiva é essa. É a história de perder a liberdade e quando conquistar, usa mal de novo. Perde a liberdade, conquista, usa mal de novo. Então quando você estiver de posse da liberdade, pensa 10 vezes. A estátua da liberdade tem uma tocha, não é à toa. Liberdade é algo que você tem que manter. E a coisa mais fácil de acontecer é você perdê-la. Você tem que manter a tocha acesa. A lei que nos rege, se eu escolhi mal, a colheita não é voluntária. Então, cuidado para que ou para quem você entrega a sua liberdade. Então Paulo chega aqui num ponto em que o segundo momento do tempo é o lugar santo, que é a nossa estrutura presente do cérebro, a estrutura motora, todas as faculdades. E o santo dos santos, que é a região futura, onde está nosso potencial divino e onde está a lei revelada no Sinai, na consciência. Essas são as 3 partes do templo. E o Calderaro fala bonito, ele diz assim: por isso, André, podemos concluir que todos trazemos em nós o passado, o presente e o futuro. Então, o seu futuro já está em você. Quem você se tornará já está aí. Já está aí. Eu falo assim, mas Haroldo, e agora? Aí agora Paulo vai dizer assim: um ser encarnou. A humanidade inteira mergulhada em Hamatia. Que é desconhecimento do destino e interesse pessoal. E esse ser irá trazer o remédio para superar a Hamatia, o pecado. É isso que a carta aos Hebreus vai dizer. Eu estou simplificando bem aqui, mas você entendeu essa essência, entendeu a carta. O resto são símbolos, são detalhes. Para o desconhecimento do destino, o remédio é confiança. A palavra é confiança, que foi traduzida por fé. Mas eu gostaria de dizer uma coisa aqui. É difícil a fé, porque se você sair agora pelos Estados Unidos, por Manhattan, e fazer uma entrevista assim, o que é fé? Todas as pessoas, na sua maioria, vão dizer, é acreditar em algo.
Acreditar não tem nada a ver com fé. Eu acredito que vou chegar encarnado no Brasil. Mas isso tem a ver com o quê? Ontem o avião saiu, chegou. Anteontem não saiu do meu horário, chegou. Olha, já tem alguns anos que esse avião está saindo e está chegando. Não é? Isso é acreditar. Fé é confiar. A confiança nasce depois da entrega. Então, o grande elemento que Jesus traz é: eu entrego a Deus a parte que lhe cabe e cumpro a que me cabe. Porque o problema do ser humano é que ele quer a parte de Deus e entrega a dele para Deus. A parte que me cabe eu entrego para Deus e eu quero fazer a dele. Não, faça a sua parte e entregue a de Deus para ele. Confiar. Confiar. Olha, eu não sei a história da sua vida. Mas você está aqui. Você já pensou nisso? Não importa o que você já viveu, você está aqui hoje. A vida aguardou por você. E a vida espera o seu desabrochar, a sua germinação. A vida espera por você. Isso é confiar. Então, se você ler com um pouquinho mais de atenção agora, com as luzes do Espírito Imortal, finge por 15 minutos que você não é encarnado. E abre o Evangelho e vai ler. Você vai encontrar assim: e Jesus acordou bem cedo e foi ao lugar ermo para orar. E depois a multidão o buscou. Raramente você vai encontrar assim: e Jesus foi até a multidão. Não precisa. Não precisa. O que precisa é você acordar e ligar o seu Wi-Fi. E conectar. Vai vir. Tudo vai vir. E vai vir de tudo. Vai vir de tudo. Então ele estabeleceu a conexão. E no momento central, que é do Monte das Oliveiras, a conexão total, que é a síntese do que o humano, do que o encarnado deve buscar. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos vão dizer, naquela passagem que tem o homem no mundo, vai falar sobre 2 regimes de violência na Terra. O dos ascetas. Aqueles que violentam o corpo apenas para cultivar o espírito. Eles falam, é uma violência. E o outro, o dos gozadores, dos hedonistas, que violentam o espírito para gozar no corpo.
ou da violência. Porque a proposta espírita é gozar no espírito e no corpo. Sabedoria para viver no mundo, feliz, alegre, com prazer, sem menoscabar o espírito. Prazer corporal, prazer espiritual. O equilíbrio. Então tem a mensagem lá. O homem no mundo, ou o homem no sentido de ser humano, né? Da espécie humana no mundo. Então aqui no Monte das Oliveiras tem uma síntese. Que ele diz assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Esse é o primeiro ponto. Não permita em você nenhum desejo de sofrimento. Não permita. Ai, eu quero sofrer. Não vejo a hora de sofrer. Deseja ardentemente a paz, deseja ardentemente a alegria, deseja ardentemente a afabilidade, a doçura, deseja ardentemente a realização, a felicidade, deseja ardentemente, mas entenda, se possível. E aí vem a outra parte, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por quê? Porque Deus é a inteligência suprema, você não. Vamos aqui a frase do Oscar Wilde. Ele diz assim: você quer desgraçar a vida de alguém? Dê tudo que ela deseja. O crescimento espiritual se dá entre ser atendido e não ser atendido. E é aqui que o Ramatia pega. É aqui que o Ramatia pega. Porque o que o encarnado faz? Ele não tem conhecimento do destino, nem do passado, nem do futuro. A hora que a situação toma um novo mundo, ele desespera. Que ele fala assim: saiu do meu controle, mas quando que esteve? Quando que esteve no seu controle? Gente, é preciso muito preparo espiritual para isso aqui agora. Pensa. Você não tem controle de nada. Todo planejamento que você faz é uma proposta. Pode ser batido um carimbo assim. Aprovado. Pode ser batido um outro carimbo. Reprovado. E tem o Minority Report também. Depois vamos falar sobre isso. Então, qual o controle? Qual o controle? Você nunca viveu uma experiência em que tudo saiu do seu controle. Inclusive você. Você perdeu o controle até de si mesmo. Então aqui, o Paulo fala de fé, e eu acho graça, porque as pessoas acham que fé é ficar rezando, gritando, cantando. Fé é
é entregar o volante. Tem horas, você tem que falar assim, agora é o Senhor que dirige. Agora é o Senhor que dirige. Agora eu sou o passageiro. Coloca seu cinto. É difícil para o encarnado fazer isso. Por isso que esse é o primeiro elemento pelo qual o Cordeiro tira o pecado do mundo. O Cristo vem estabelecer um padrão de comunhão divina, comunhão com Deus, que não basta falar, gente. Muita gente já falou. Desde que a humanidade surgiu, falam dessa comunhão. Falar é uma coisa, viver é outra. Ele viveu um padrão de comunhão que significa, eu entrego. Só que tem um detalhe, ele era o governador do planeta. Você entregaria o controle? Sendo o governador do planeta? Você entregaria? A cena que eu acho mais extraordinária do ponto de vista espiritual é o governador do planeta encontrando com o governador da Judéia. Pilatos e o governador do planeta. Dorme. E ele diz para Pilatos: nenhum poder você teria sobre mim se não lhe fosse dado pelo alto. Isso é para deixar tonto qualquer encarnado. Dizendo assim, você não tem poder. Você detém poder. E eu respeito tanto a fonte desse poder que eu vou te respeitar. Entrega. Por isso a minha e-mail dirá assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, caminha para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a fé e prosseguiram vivendo. Hoje é possível que a sombra te cubra, que a morte, mas depois da noite vem a alvorada. Amanhã será novo dia. Até o Papa Francisco veio fazer um discurso, e começou a falar: deixa Deus te surpreender. Não perca a sua capacidade de se maravilhar, de se surpreender, porque isso está no pacote da confiança, e é assim que se vence um dos elementos da armadilha. Porque acredite, você já cometeu milhões de erros por falta de confiança, e vai cometer outros milhões se não confiar. Por quê? Porque tem hora que você tem que decidir. Tem hora que você tem que acatar a decisão. Então, decidir quando é a hora de Deus agir é complicar o destino. É complicar o destino. Por quê? Porque você não o conhece. Você não o conhece. É estrutural. Não importa ser bom. Ah, mas eu sou muito bom. Mas eu sou palestrante há 150 anos. Não importa. Você é um encarnado.
é estrutural. Segundo, interesse pessoal. E aqui, preciso dizer? Preciso dizer. Para a lição do interesse pessoal eu vou chamar. Por isso que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque o cordeiro simbolizava a candura, a entrega. A entrega. O que eu estou dizendo aqui? Evolução espiritual verdadeira é uma sociedade anônima. Deus é o acionista majoritário. E você tem 49%. É assim. É uma parceria. Uma parceria. Uma parceria. Me recordo num momento de uma experiência muito difícil, devastadora. E por que devastadora? Porque estar encarnado, gente, significa assim. Significa que o Chico nasceu em Pedro Leopoldo e num determinado momento, por questões que eu não vou dizer aqui agora, ele teve que sair de Pedro Leopoldo. Correndo. Então as coisas tiveram que ser adaptadas para que a missão não falhasse. E aí chegou uma pessoa na programação que era o Valdo Vieira, para dividir a psicografia com ele, só que o Valdo abandonou o espiritismo e o abandonou aqui nos Estados Unidos. Então ele teve que se adaptar para que a missão não falhasse. E durante a encarnação inteira ele foi se adaptando e mudando. Sabe por quê? Porque as pessoas te prometem uma coisa lá no mundo espiritual, chega aqui elas não cumprem. Você não cumpre. Então as pessoas deserdam, elas abandonam, elas falham, elas vão embora. Elas fazem o contrário. E a vida é essa dinâmica de contínua adaptação. Por quê? Porque você tem que cumprir a meta. Os meios, você improvisa. Então sua vida vai sofrendo. Recalculando. Recalculando. A bolinha. Recalculando. Recalculando. Porque o que importa é o destino. Não os caminhos. Então, estar encarnado é aceitar essa maleabilidade. Todos podem te abandonar. Tudo pode acontecer. Você só não pode perder o endereço. E a rota. Sabe por quê? Porque o seu GPS é a inteligência suprema do universo. Ele vai recalcular. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou te dizendo. Absoluta. Ele vai recalcular. Mas para você viver isso sem se despedaçar, você tem que ter confiança. Paulo chama confiança de pistes. Se você quiser traduzir para o latim, fé. Fides. Faith. Confiança. Confia. Confia. Então, quem tem aquela visão de programação espiritual, saiu uma folhinha assim. Não, Haroldo, ele vai nascer 9:30 da noite, na cidade tal. Não, eu sou Gêmeos. Meu Gêmeos morreu com 3 dias.
Deu tudo errado no parto. Tudo errado. Quando eu completei 46 anos, eu estava no Reino Mediúnico com uma pessoa que eu não conhecia. Eu não sabia quase nada de mim. Assim, com a coordenadora. Tem uma coisa estranha acontecendo. Estou vendo um outro Haroldo aqui. Estou tão envergonhada. Acho que eu estava sendo vítima de uma mistificação. E eu fiquei caladinho. Só observando. Nossa. Ninguém sabia. Aí, mas como assim outro Haroldo? Você... Parecido, né? Não é outro. É igual ele. Aí a coordenadora olhou para mim. O que ele quer dizer? Eu não contei. O que ele está pedindo para dizer? Está tudo certo. Que ele só veio porque você estava com muito medo de encarnar. Muito medo. Pelo que te aguardava. Então ele falou assim, eu vou com você até o início. Depois eu... Ai. Mas que loucura. Eu falei, calma, calma. Eu sou Gêmeos. Você é Gêmeos? Eu sou Gêmeos. Percebe? Então, meus amigos, a bênção de estar no Espiritismo é isso. Nós temos hoje acesso a um novo patamar de fé. Não dá nem para dizer isso para as pessoas. Fé, como essa confiança. Há uma inteligência suprema recalculando o seu destino a cada segundo. Agora, por favor, não dê trabalho para ele. Segue o GPS. Tem uma coisa que o GPS está assim, vira de jeito, pessoal. Eu acho que eu vou para a esquerda. Não, o GPS está falando que é para cá, mas eu acho que é para lá. Mas você vai errar, é claro que você vai errar. Você vai errar. Eu acho que é para cá. É o GPS. Não é? Então, vai recalculando. Esse é o elemento central do Evangelho. O Evangelho vem dizer assim, olha, é como se Jesus dissesse assim, gente, eu não tenho muito tempo. Eu tenho uma governança de um planeta. Eu não tenho muito tempo para ficar aqui falando com vocês. Então eu vou dizer a primeira coisa. Se vocês não desenvolverem um padrão de comunhão com Deus, não adianta ficar mexendo com religião. Comunhão com Deus. Comunhão. Comunhão é relacionamento íntimo. E é tão complicado, porque, por exemplo, eu estou treinando fazer prece. Então, antes eu ficava assim, Excelentíssimo Senhor, Doutor, Deus. Mas aí você vai passando por uns estágios do videogame, né? Você já começa a falar assim, ô pai, eu não estou entendendo. Eu te juro. Eu não estou entendendo. Pai, não estou entendendo. Eu preciso que o Senhor me dê sinais mais concretos, por favor. Mais concretos. Acabou a prece. E veio. Puxa vida. Para que eu fui pedir? Agora eu já falando com mais respeito. Assim. E veio. E veio dos fortes. Essa comunhão.
comunhão. Tem como, isso não transfere, isso não se compra. E para encerrar, o último elemento, o interesse pessoal. Jesus está na cruz, no último momento. Então já começa o processo preparatório da sua desencarnação. Entidades puras e angélicas, os seus assessores da governadoria espiritual do planeta, começam a se aproximar. Era uma festa, gente. Segundo Humberto de Campos. Uma festa. Eles vinham cantando numa alegria, porque foi vitória total. O Evangelho estava escrito para sempre na terra. Perfeitinho. Perfeitinho. Aquela alegria. Gente, é muito... Jogo aqui, o que é um jogo? O que é um jogo aqui? Para descrever a vibração daqueles espíritos. Ele havia cumprido integralmente a sua missão. E aí vinham uns passando uns bálsamos espirituais, porque eles já tinham, segundo o Chico, tinham arrebentado todos os órgãos internos deles, né? Os soldados romanos, todos obsidiados, né? Diz o Emmanuel. Entidades obsidiaram para que a crueldade fosse imensa. Tudo destroçado, aquela dor. E ele, no controle. E colocaram, passa um bálsamo. Aquele banquete. Algum pessoal lá do Tribunal de Justiça Espiritual anotando os envolvidos e os responsáveis para o resgate no devido tempo. Porque tem um Tribunal de Justiça permanente. E aí vem um anjo solitário. Rápido, ligeiro. Se aproxima dele. Ele vê que Jesus já não conseguia mais falar. Então ele aproxima, diz Humberto de Campos, que ele cola os ouvidos próximos aos lábios de Jesus. Jesus balbucia uma coisa, ele sai em disparada. Em disparada. E diz Humberto de Campos, era o anjo da caridade, que viera auxiliar Jesus, e Jesus pede a ele que ficasse tranquilo, mas que fosse em busca de Judas, que acabava de suicidar. Ali, naquele momento, o interesse pessoal foi vencido. Porque um indivíduo colocou o interesse dos outros acima dos próprios interesses. O pecado foi retirado do mundo. E agora? Agora, questão 625, antes de eu ir para o aeroporto. Questão 625. Ele é o guia e modelo. Você quer superar o Hamartia? Quer superar? Olha para o guia e modelo. Segue. Se inspira. Que você vai transcender a sua natureza humana. É o meu desejo. Um beijo para todos. Não vou poder me despedir demoradamente, porque senão eu perco o avião. Que Jesus ampare a todos. Essa é a nossa relação com Jesus. É um irmão mais velho. Irmão mais velho. Cuja experiência vai nos transformar em direção à comunhão com Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Me desculpe essa tradução pálida, porque a carta é muito maior do que isso. Mas eu acho que os aspectos essenciais estão delineados para todos nós. Muito obrigado.